Obrigado. Bom dia a todos. Boa tarde. Eu troco sempre estas coisas. Eu digo sempre bom dia. É sempre assim. Vamos falar sobre sexualidade das pessoas idosas. Foi o tema central que nos trouxe aqui hoje, mas à parte disso vamos explorar um bocadinho mais alguns assuntos que estão à volta disto, nomeadamente e como tema central de todos, claro que é o tema da sexualidade. Sexualidade, vamos falar um pouco acerca dos mitos sexuais e um pouco da própria mitologia dos mitos também, porque nem todos os mitos variam também com o tempo e são fundamentais para a qualidade de vida e para o bem-estar das pessoas. Vamos falar de doença crónica, de doenças crónicas e da forma como elas implicam na sexualidade das pessoas. Vamos falar acerca dos aspectos biológicos, dos aspectos fisiológicos, psicológicos, sociais e culturais, também associados à sexualidade e ao próprio envelhecimento. Isto tudo misturado pode ser que dê alguma coisa no final. Bom, para começar e para falar de sexualidade, é sempre muito importante nós contextualizarmos um pouco o tema. Para começar a contextualizar porque é que é importante falar de sexualidade de uma forma assim como está a ser feita hoje, ou seja, sexualidade das pessoas idosas. Porque distinguir o tema sexualidade nas pessoas idosas e porque não alargá-lo à sexualidade em geral? Porque é que também se fala às vezes em sexualidade na adolescência, em sexualidade nas pessoas adultas, em sexualidade na deficiência, qualquer dia a sexualidade do advogado, a sexualidade dos jogadores de futebol, a sexualidade do professor. A sexualidade, no fundo, temos de ver ela como um contexto muito lato, em que na prática é tudo a mesma coisa. O que muda só é mesmo aquela parte específica e na própria pessoa, que em si que também ela é única. Dentro das pessoas idosas há pessoas únicas, dentro das pessoas jovens há pessoas únicas e seja homens, seja mulheres. Isto para falarmos um pouco acerca do que é o geral nisto tudo. Depois, uma coisa muito importante, vamos sempre e quase sempre bater numa coisa que é o género. A questão de género, o ser-se homem ou ser-se mulher, ou sentir-se homem ou sentir-se mulher, também é sempre algo muito, muito importante quando se fala em temas relacionados com a sexualidade, porque a própria definição de sexualidade vai buscar muita diferença dos sexos, a diferença dos géneros, as duas coisas. Por exemplo, acerca das finalidades da sexualidade. A sexualidade pode ter várias finalidades, como todos sabem. Pode ter uma finalidade mais relacionada à reprodução. Também tem uma finalidade mais relacionada à parte lúdica, à parte do prazer. Podemos marcar então aqui como um grande ponto extremamente importante, que não vamos falar muito nele hoje, que é a questão da contracepção. Porque se nós pensarmos bem, a pílula foi o grande marco e o grande boom que dividiu o que é o sexo recreativo do sexo reprodutivo. E porquê é que é tão complicado falar de sexualidade? Porquê é que há tantos momentos como este e cada vez há mais? Porque a sexualidade é um tema especial. A sexualidade é um tema em que muitas pessoas têm dificuldade de abordar, muitas pessoas têm dificuldade mesmo de o ouvir, porque isto vai buscar muito do que é a nossa educação, do que é o nosso íntimo, a nossa projeção de nós próprios. Quando nós nos projetamos em alguma coisa, porque é que não é tão fácil falar de sexo como se fala, por exemplo, da alimentação ou da atividade física? Porque é que quando vamos a uma consulta qualquer, ou quando fazemos uma consulta qualquer, no caso de estarem aqui enfermeiros ou algum profissional de saúde, porque é que é tão difícil explorar a questão da sexualidade com outra pessoa, mas é tão fácil nós conversarmos sobre o que é que comemos ao almoço ou que nós logo à tarde vamos fazer uma caminhada, vamos fazer algum desporto. Mesmo por causa desta questão, a sexualidade é algo que vai buscar o íntimo cá em nós e vai buscar as nossas experiências, para não falar de todo o que está subjacente de cultura e de sociedade que durante muito tempo trabalhou este tema e ainda trabalha, de certa forma, como um tema mais escondido e mais privado, o que é fundamental, que todas as pessoas são saudáveis tiverem coisas também privadas entre elas, não é? Antes de começarmos a falar de sexualidade, vamos falar um bocadinho, só para contextualizar, dos mitos. Os mitos são muito importantes. Os mitos são a principal causa das disfunções sexuais nas pessoas. Mas também temos quando agora, ou estamos a abordar este tema, vamos tentar pensar nos mitos, que também têm eles próprios mitos, ou seja, os mitos mudam com o tempo e muitas vezes nós estamos a ler livros e estamos a falar de mitos que estão num livro de 1980, em como sendo os mitos, hoje em dia que eles já não são mitos, os mitos vão passando com o tempo, mas também vão-se criando novos, e isso depois vamos falar logo mais à frente.
vão contradizer um bocadinho quando falo de mitos, porque os mitos vão mudando com o tempo e nem todos os mitos que nós dizemos mitos, hoje muitas vezes eles passam. O que é o mito? O mito é aquilo que nós acreditamos, é aquilo que é dito, que não tem fundamento, mas mesmo assim acreditamos naquilo. E cada pessoa tem os seus. Agora vamos falar de sexualidade. Não sei quem é que já aqui trabalhou o tema de sexualidade, quem é que está à vontade com este tema ou não. O sexualidade é como sendo um tema lato, um tema muito associado à questão da relação sexual, sim, mas também associado a todas as outras questões ligadas ao género, ao prazer, ao bem-estar. Um exemplo muito simples. Quando se veste uma criança, quando acaba de nascer de azul ou de cor-de-rosa, condicionando logo o seu sexo em como ser menino ou menina. Quando se fala de uma forma mais grave para uma criança homem e de uma forma mais fina, mais melosa para uma criança que seja menina. Tudo isto condiciona o que é a sexualidade. Porque é que as mulheres têm uma forma de vestir e os homens têm outra? Porque é que há muitos trabalhos mais relacionados às mulheres e porque é que há muitos trabalhos mais relacionados aos homens? Tudo isto são questões relacionadas com a sexualidade. Relacionados tanto com a questão da identidade do género, daquilo que se as pessoas se identificam como sendo homens ou mulheres, como depois toda a sociedade toda a sociedade também condiciona tudo isto, não é? Porque é que há tantas psicólogas e há muito poucos psicólogos? Porque é que há muitos engenheiros homens e há poucas engenheiras mulheres? Isto aqui são coisas que vão sendo construídas com a sociedade. E todo o tema da sexualidade vai buscar tudo aquilo que é, por aquilo outras coisas, vai buscar coisas tão simples como o próprio sexo, a relação sexual, a orientação sexual, o facto de nós gostarmos de pessoas do mesmo sexo ou de outro sexo, o erotismo, o prazer, como também as relações, as amizades, o bem-estar entre as pessoas. A sexualidade é assim um tema muito grande. Não sei quem é que está à vontade ou quem não está à vontade nisto, mas quem nunca ouviu falar disto e que hoje é a primeira vez, penso que não é difícil pensarmos no tema da sexualidade como algo muito lato, em que é difícil mesmo assim pensar o que é que não é a sexualidade. Bom, agora vamos entrar um bocadinho no tema propriamente dito, no tema da sexualidade no envelhecimento. E para começar, acho que é importante falarmos de uma coisa fundamental que está implícita na sexualidade, como está implícita em tudo o resto, que é a adaptação. O que se fala em termos da sexualidade no envelhecimento é que a pessoa, quando levou uma vida saudável nela própria, seja na parte de sexualidade, seja noutra questão qualquer, isso vai se manter, esse padrão no envelhecimento. E a pessoa, de certa forma, se for adaptando bem às suas circunstâncias de vida, a pessoa vai sendo mais saudável para o futuro. Está aqui uma frase do indivíduo que escreve umas frases muito estranhas às vezes, mas neste caso quero chegar-se a esta frase, que é o seguinte: a tragédia da velhice não está em ser-se velho, mas sim em ter-se sido jovem. Quando eu olho para esta frase, eu olho para a palavra a tragédia da velhice. E quando se olha para a tragédia da velhice, nós vamos logo pensar o que é que correu mal naquela adaptação em como nós estamos a chamar de tragédia a uma condição natural de nós próprios. Ou seja, nós naturalmente caminhamos para velhos, caminhamos todos os dias, cada dia que passa. Agora, a adaptação, quando não é bem feita, torna-se uma tragédia, porque algo já foi bem melhor. O objetivo de todos nós é que nós consigamos manter-nos saudáveis, manter-nos com um espírito esportista, com um espírito jovem, toda a vida. Fala-se cada vez mais, desde há 2 ou 3 anos, que se aborda muito afincadamente este tema, que é a questão do envelhecimento ativo, do envelhecimento saudável, e isto tem a ver muito com a adaptação. Bom, agora vamos entrar um bocadinho mais a fundo no que é o tema da sexualidade no envelhecimento propriamente dito. Temos aqui 3 campos, o campo fisiológico, o campo biológico e o campo social. Quando já é aquele mapazinho já clichê, aquele mapazinho muito comum que existe, onde obviamente tudo depois se liga no fim, e é extremamente difícil de separar os campos todos, porque todos os campos fisiológicos, psicológicos e culturais, eles misturam sempre uns nos outros e é muito difícil de os distinguir. Mas, obviamente, e como todos sabem, é sempre mais fácil nós abordarmos as coisas de uma forma mais detalhada, tirando as peças do todo. E é o seguinte, numa componente fisiológica, ligando a questão da sexualidade à idade, nós podemos ter aqui 5 campos muito importantes. Um dos campos é a parte hormonal. Como sabem, a partir mais ou menos dos 35, 40, 50 anos, dependendo das pessoas e se é homem, se é mulher,
vão ocorrendo alterações hormonais chamadas de climatério, tanto masculino como feminino, que se vai intensificar mais ou menos por volta dos 50 anos e depois vai andando para a frente, e vai haver alterações hormonais que vão condicionar muitos aspectos da nossa fisiologia. No caso das mulheres temos a questão das mamas, ficam mais flácidas, perda da lubrificação vaginal, as rugas, a pele, a sensibilidade do clitóris, os problemas eventualmente físicos possam às vezes associar com também essas falhas de estrogénios, de testosterona, que os problemas geniturinários, de incontinência urinária. Há todo um conjunto de alterações no corpo condicionadas com a alteração hormonal. No homem também existe climatério, o que muita gente vulgo chama de andropausa, que não existe, né? O nome correto chama-se Adam, existem vários tipos de nomes, mas no fundo é um declínio hormonal que vai ocorrendo com a idade, não vai ocorrer pausa. No caso das mulheres a pausa está associada à parte reprodutiva, no caso dos homens há um declínio hormonal, essencialmente de testosterona, e que vai influenciar em alguns órgãos, nomeadamente podemos, diretamente ligados à sexualidade, podemos olhar para a dureza da ereção, uma ereção mais flácida, entre uma relação sexual e a outra pode haver um tempo maior, não é que isso implique na satisfação, não tem nada a ver com satisfação, a satisfação pode-se manter sempre. A questão é que entre uma ejaculação e a outra aumenta o espaço de tempo. Alguma atrofia testicular, por exemplo, ou seja, existe um conjunto de alterações que vai, para não falar de toda a repartição de gorduras do corpo, obviamente, mas existem alterações fisiológicas que vão se ligar às questões da sexualidade, e isto é inevitável. Depois temos as questões das doenças. Cada vez mais se vive mais anos, cada vez mais temos uma medicina mais uma medicina preventiva e uma medicina curativa muito mais tecnológica, vivemos mais anos, temos, no fundo, na prática, vamos ter mais doenças crónicas e vamos viver mais anos doentes. Isto não há muita dúvida. Quando se morre mais velho, vai-se ter mais tempo com doenças crónicas. E as doenças crónicas, direta ou indiretamente, por vezes vão interferir na vida sexual das pessoas e na sua própria sexualidade e na sua vivência do eu sexual. São doenças tanto do ponto de vista físico ou vascular, como por exemplo a diabetes, a hipertensão, como as doenças psicológicas, o Alzheimer, a depressão, o Parkinson. Existe todo um conjunto de doenças crónicas que pode ter interferência, ou os cancros, obviamente, também, na sexualidade. Associada às doenças crónicas temos também a parte dos medicamentos. Os medicamentos que são tomados pelas pessoas diariamente, por vezes, interferem com a sexualidade. Temos os antihipertensores que podem interferir com a ereção dos homens. Temos a medicação psicotrópica, temos os antidepressivos, temos os neuroléticos, os ansiolíticos, os anticonvulsivantes, os bloqueadores hormonais, no caso da doença da próstata, por exemplo, doenças que vão bloquear as hormonas, são tudo medicamentos que vão interferir também na vivência sexual das pessoas, tanto dos homens como das mulheres. Isto depois também vai ter repercussões nela, inclusive mesmo na própria adesão terapêutica, que não é normal que haja uma falha na adesão terapêutica por uma questão de limitação da sexualidade do homem, por exemplo. No caso dos hipertensos, já me aconteceu várias vezes ter falado com pessoas nessas situações. Depois temos a parte funcional, a parte muscular, das limitações musculares e funcionais, as artroses, as dores, que limitam muitas vezes os movimentos das pessoas. Isto é assim um certo conjunto de áreas fisiológicas onde o envelhecimento, de certa forma, vai ligar à sexualidade. Esqueci-me ainda das alterações da aparência, obviamente.